Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Era Uma Vez. O meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago aqui ao canal é um caso criminal que ocorreu na Inglaterra, mais precisamente na vila de Ashley, em 2019. Foi um crime que ocorreu com um rapaz de 15 anos. Esse rapaz chamava-se Alex Roda. O Alex Roda, ele era um rapaz assumidamente gay. Portanto, ele com 13 anos de idade decidiu confessar à mãe que portanto gostava de meninos. A mãe achou aquilo normalíssimo, como qualquer mãe deveria achar. Achou normalíssimo, apoiou o filho, tanto a mãe como o pai, portanto, e o irmão, porque ele tinha um irmão mais velho. Tanto a família, ao saber que o filho, irmão, era homossexual, não lhes fez qualquer tipo de confusão, o que está certo, não é? Portanto, o Alex Roda assumiu-se aos 13 anos. Ele tinha um grupinho de amigas que era um grupinho que andavam na mesma escola, ainda que não fossem da mesma turma, por questão das idades, por fator das idades, pois o Alex Roda, como eu já disse, tinha 15 anos e as amigas já algumas delas tinham 17, 18 anos. E há aqui uma particularidade, que uma dessas amigas andava na turma juntamente com aquele que vai ser o suspeito, e depois vem-se saber que realmente era o autor do crime que ocorreu contra o Alex. Portanto, o Alex tinha esse tal grupo de amigas, era um grupo muito unido. Acho que o Alex sofria de bullying, para variar, não é? Sofria de bullying por ser gay, no fundo por ser quem era. Infelizmente as coisas são assim. E as amigas eram pessoas que tentavam sempre defendê-lo. Não é que ele precisasse que alguém o defendesse, mas como amigas não gostavam de ver outras pessoas a meterem-se com o Alex só por ele ser quem é. Portanto, tentavam ajudá-lo, tentavam defender o amigo desses bullies, não é? Que têm a mania que são, enfim, superiores, seres intocáveis, seres perfeitos, não é? Portanto, o Alex tinha esse grupinho de amigas, tinha uma relação com a família muito saudável. A partir há um momento em que o Alex, que nunca tinha tido um relacionamento, ele conhece através das redes sociais, penso que foi através do Instagram, um rapaz chamado Matthew Mason. O Matthew Mason, ele era 3 anos mais velho que o Alex, portanto tinha 18 anos de idade. E eles começaram a ter ali um flirt através das redes sociais, online, não é?
em que no início aquilo começou muito cordial, não é? As conversas eram muito cordiais. Como é que estás? O que é que fazes? Do que é que gostas? Aquelas perguntas banais, não é? Quando uma pessoa está a conhecer outra. Só que com o passar do tempo, acho que foi passado 2 semanas, o Matthew, acho que o Matthew é que começa a ter, a enviar umas mensagens um pouco eróticas. E fotografias também elas eróticas. Portanto, fotos das partes íntimas dele, portanto do Matthew. Só que é assim, se nós estivéssemos a falar de uma relação entre um maior de idade com outro maior de idade, não é? Um rapaz de 18 anos com um de 19, ou com um rapaz de 18 anos com um de 23, é uma coisa, não é? É aceitável, digamos assim, porque já têm maturidade emocional emocional para o fazer. Mas estamos aqui a falar de um rapaz de 18 anos, portanto maior de idade, perante a lei já é maior de idade, que estava a mandar fotografias eróticas de teor sexual para um rapaz de 15 anos, portanto para um rapaz menor de idade. O que é crime. Não é? O que é crime. E portanto, logo aí nós vemos uma red flag, digamos assim. Mas pronto, eles continuam a trocar mensagens. O Alex acha tudo normal, não é? Pela sua imaturidade, acha que aquilo é tudo normal, que é porque o Matthew gosta dele. Então eles continuam nesta relação em que, devido à idade, o Matthew, querendo ou não, acabava por ter um controlo emocional sobre o Alex muito grande. Não é? Às vezes de forma indireta ou de forma que a gente não consiga perceber, ou pelo menos o Alex não conseguisse perceber, mas o Matthew realmente, no fundo, manipulava-o. Porque lá está, tinha uma outra idade, portanto tinha uma outra maturidade e logo tinha, digamos, uma lábia muito maior, não é? Portanto, o Matthew começa não só a mandar essas fotos e essas mensagens de teor sexual, ele começa a ir ter com o Alex. O que não é um problema, mas para um rapaz de 15 anos que ainda que já tivesse a certeza sobre a sua orientação sexual, portanto ele não estava numa fase de descoberta, mas estava numa fase em que, como ainda não tinha tido qualquer tipo de relacionamento, estava numa fase em que estava a tentar perceber se o Matthew era um possível namorado, seria um possível namorado ou não. Portanto, o Matthew, ao ir ao encontro do Alex, quase que forçadamente, portanto, ele aparecia em casa do Alex do nada, portanto, sem dizer nada a ninguém, às vezes de noite, e dessas vezes o Alex teve que negar, não é?
porque, enfim, o pai dele estava em casa, portanto, esqueci-me de mencionar que os pais eram separados, portanto, às vezes ele estava na casa do pai, outras vezes estava na casa da mãe, e houve uma vez em que o Matthew tenta ir buscar o Alex à casa do pai, só que durante a noite, e o Alex nega sair porque, né, o pai está lá em casa e o pai não sabia que ele estava a ter, digamos, um flirt com outro rapaz. E ele sabia que pelo facto de ter 15 anos o pai não o deixaria provavelmente sair de casa a partir de uma certa hora. Portanto, mas houve essa pressão, digamos, não só com as fotografias, mas também com uma presença regular à porta do Alex, ou sei lá, aparecer do nada na escola para ir sair com ele. Portanto, o Matthew estava a pressionar demasiado o Alex e estava a manipulá-lo ao mesmo tempo. Só que há um momento, e aqui é que dá, digamos, o ponto de viragem da história, que é quando o Alex ele descobre que o Matthew tinha uma namorada já há 2 anos. Como é que ele descobre? Ele vai a uma rede social, agora não me lembro qual era, ele vai a uma rede social para ver o perfil do Matthew e ele descobre que ele tem uma namorada, não é? E o que é que ele faz, o Alex? Ele envia uma mensagem à namorada do Matthew a perguntar se realmente eles eram namorados, porque o Matthew, ele queixa-se mesmo a ela, diz que o Matthew, para ela ter cuidado com o Matthew, porque o Matthew andava a trocar mensagens com ele, já fazia umas 2 semanas, e para que ela tivesse a iniciativa de ir falar com ele e perceber o que é que se estava a passar, não é? Portanto, ele envia essas mensagens à namorada do Matthew, e logo de seguida ele também manda mensagens ao Matthew a dizer que tinha descoberto que ele tinha uma namorada e que se ele não falasse com a namorada e acabasse tudo com ela, portanto terminasse o namoro com ela, o Alex, ele iria, como se costuma dizer, pôr a boca no trombone. Portanto, iria dizer a toda a gente que o Matthew estava a ter uma relação com ele, portanto estava a ter uma relação homossexual, o que fez com que o Matthew ficasse completamente assustado e um pouco, digamos, com raiva do Alex. E vamos perceber porque é que eu estou a dizer raiva. Portanto, lá mais para a frente, o Alex ameaça-o, que no fundo é uma ameaça. Se tu não acabares com a tua namorada, eu exponho todas as fotos que tu me mandaste, portanto, todos os nudes que tu me mandaste, eu exponho-os na internet, ou então vou ter com os teus pais ou com os teus amigos e mostro, não tenho problema nenhum com isso. O que é que o Matthew faz perante essa ameaça? O Matthew começa a chantageá-lo com dinheiro. Portanto, o Matthew começa a pagar ao Alex em dinheiro para ele manter a boca fechada. Portanto, eles, após essas mensagens que o Alex enviou ao Matthew, o Matthew então
tem essa brilhante ideia de aliciar, no fundo, um menor. Eu digo aliciar porquê? Porque os dois tinham, portanto, relações sexuais, e essas relações sexuais, após ocorrerem, o Matthew pagava ao Alex. E o Alex aceitava. Mas ele aceitava, ou seja, ele também teve culpa no cartório. Bem, nós estamos a falar aqui de uma criança de 15 anos, não é? Ok, uma criança de 15 anos já tem alguma percepção das coisas, mas quer dizer, estamos a falar de um menor de idade que estava a receber dinheiro em troca de favores sexuais ou em troca de serviços sexuais. Serviços sexuais esses que ele gostava, portanto, que lhe davam algum prazer, portanto, não era nada forçado, não estou aqui a dizer que era abusos sexuais, não é isso que eu estou a dizer, portanto, a relação sexual entre os dois era consentida, portanto, os dois acordavam em ter aquela relação, porém havia a questão do dinheiro, que era dado ao Alex logo após essas relações sexuais, e não só. Portanto, pelo que eu percebi, por exemplo, iam jantar fora, os dois iam jantar fora, que foi poucas as vezes que isso aconteceu, porque lá está, o Matthew, como não queria que soubessem que ele, portanto, era homossexual ou possivelmente bissexual, ele não se expunha muito no público, não é? Ele não se expunha com outro rapaz, ainda por cima ir jantar fora, e não se expunha assim ao público, com medo do que pensassem dele, com medo que os pais, alguém fosse dizer aos pais que o tinha visto com outro rapaz a jantar, só eles os dois. Portanto, a gente sabe como é que a sociedade como é que as pessoas são, começam logo a formar teorias da conspiração, a meterem-se na vida dos outros. E portanto o Matthew tinha esse medo de ser descoberto, digamos assim. Então, daí ele ter dado uma pequena fortuna, não é? Porque quando o crime ocorre, foi visto o quanto o Matthew tinha dado ao Alex em dinheiro, e realmente foi uma pequena fortuna. Chegou a um ponto até que o Matthew disse ao Alex que já não tinha mais dinheiro, para que ele acabasse com aquela chantagem, porque também era uma chantagem, pelo simples ou não, era uma chantagem, porque ele já não tinha mais dinheiro, porque ele já estava a pedir dinheiro aos pais. Porque assim, o Matthew, eu acho que não referi, o Matthew, ele vinha, segundo pessoas que andaram com ele na escola e que se relacionaram com ele, diziam que ele era de famílias ricas, portanto, de famílias com posses. Portanto, ele devia ter uma mesada ou assim. Portanto, ele deu tanto dinheiro ao Alex que ele já estava, tinha chegado a um ponto em que tinha que pedir aos pais, e portanto isso já estava a passar os limites, e o Matthew então disse-lhe para ele parar com aquilo e para acabar com aquela transição de dinheiro e de chantagem, e foi aí, quando o Matthew começa a dizer que não tem dinheiro, que ocorre o crime. Portanto, o crime ocorreu a 12 de dezembro, e o que é que aconteceu? O Matthew foi buscar o Alex
a casa, como sempre ia, e portanto toda a gente viu, pelo que eu percebi, o Alex estava na casa de uma amiga, portanto o Matthew foi buscá-lo então à casa dessa amiga para irem supostamente jantar, e depois de jantar irem para o meio de uma floresta. Esse era o programa que o Matthew tinha sugerido ao Alex, portanto irem jantar fora e depois ir para uma floresta. Como é óbvio, as amigas mais velhas que o Alex, e o próprio Alex inclusive, acharam estranho. Então, mas ele vai-me levar para uma floresta, mas que raio de saída é essa de ir para o meio de uma floresta? O Alex, as amigas contam que o Alex também não percebeu muito bem, mas aceitou porque lá está. Imaturidade, e depois porque ele estava, pelo que parece, ele estava a começar a gostar do Matthew, e portanto ele meio que aceitava tudo o que o Matthew dizia. Tudo o que o Matthew dizia ele fazia, basicamente era isso. Então ele aceitou, foi, e o Matthew ele portanto foi buscá-lo lá à casa. Foram os dois, supostamente jantaram, e entretanto o tempo foi passando, portanto 00:30, 1:00 nada, nada de Alex, portanto o Alex não voltou a casa. Tanto os pais como as amigas do Alex estranharam e começaram então à procura do Alex. Entretanto, durante as investigações, começa a aparecer uns grupos maioritariamente russos, em que esses grupos de ódio, enfim, que era um grupo que era contra os homossexuais, que era constituído por russos, maioritariamente russos, que estavam a dizer que estavam com o Alex, tinham o Alex sequestrado, que o iam matar porque os homossexuais não têm direito à vida, não podem se misturar com as pessoas normais, digamos assim, portanto a gente vai matá-lo, ele não faz falta ao mundo, é só mais um parasita. Portanto, esse grupo extremista surgiu a dizer esse tipo de baboseiras, o que fez com que o foco da investigação saísse um pouco do previsto, e então o foco começou a ser esse tal grupo. Só que esse tal grupo não era digamos, o autor do crime. O autor do crime estava solto e, para surpresa ou não da família do Alex, era aquele a quem o Alex tinha devotado a sua confiança e o seu amor, no fundo. Portanto, a mãe do Alex, talvez por intuição materna natural, percebeu logo que não era esse grupo, que esse grupo era só uma forma de distração, e então ela decide perguntar a uma das amigas do Alex com quem é que ele tinha saído e nessa noite, e a amiga disse que era com o Matthew. Então a mãe decide telefonar ao Matthew, e o Matthew disse que não sabia o porquê que ele não tinha voltado a casa. O Matthew disse à mãe que ele tinha dito que ia ter com um amigo a Manchester de comboio, e não sabia mais que isso.
mas que estava disposto a ajudar a família nas buscas. A mãe recusou, porque percebeu logo que aquilo era tudo fachada, não é? E pelo tom de voz, se calhar também percebeu-se que ele estava a mentir. Então a mãe foi à polícia e disse para irem em busca do Matthew, porque era ele que tinha sido a última pessoa que esteve com o Alex, e perante a voz, o tom de voz e a forma como falou com ela, ela realmente estava a suspeitar que era ele, e a polícia foi então à procura do Matthew. O Matthew estava, na hora do prenderem, ele estava dentro do carro. A polícia teve que partir o vidro do carro porque ele não estava a querer sair. Portanto, ele resistiu à polícia. Foi levado para a esquadra, foi interrogado. Entretanto, foi encontrado o corpo do Alex, estava num estado deplorável. Quem foi fazer o reconhecimento do corpo foi o próprio pai, portanto, imaginem, aliás, não dá para imaginar, mas vamos tentar nos pôr no lugar daquele pai ao ter que ir fazer o reconhecimento do corpo do filho, corpo esse que estava num estado desumano. Portanto, o próprio pai diz que sabia que era o Alex que estava ali, mas pelo resto do corpo, porque o rosto em si estava deformado. Ele conseguiu perceber que era o filho pelo o resto do corpo, pelas outras partes do corpo, porque se fosse pelo rosto ele nunca saberia se era o filho ou não, porque estava realmente desfigurado. O Alex foi morto com 15 pancadas de uma chave inglesa, bastante grande, era para aí deste tamanho, pesada, não é? E portanto ele foi morto com 15 pancadas na cabeça. E o Matthew depois confessou o crime e disse que deu detalhes, portanto, disse que o matou e depois ainda foi fumar um cigarro, esteve a fumar o cigarro, a olhar para o corpo, foi embora, porque ele, quando saiu do local, segundo ele, o Alex ainda estava a respirar. Então ele saiu, vestiu uma outra roupa, mudou de roupa, não é? Porque a roupa estava com sangue, ensanguentada. Ele vai mudar de roupa, vai para criar um alibi, ele vai para um pub, onde fica por cerca de 1 hora com alguns amigos, e depois ainda volta ao local, para ver se realmente o Alex estava mesmo morto. E realmente estava. Portanto, no dia a seguir ele é preso, como eu já disse, vai a interrogatório, foi a julgamento e as pessoas que estiveram presentes no julgamento disseram que ele no início fingiu ser uma pessoa, digamos, com alguma incapacidade mental. Portanto, ele começou a fingir que tinha alguma deficiência na fala, sobretudo na fala. Só que ele, como é uma pessoa que deve muito à inteligência, não pensou que as pessoas que estavam ali o conheciam, ou a maioria delas o conheciam da escola. Portanto, ele tinha andado tinha sido colega de turma de uma das melhores amigas do Alex, portanto ela conhecia-o e ela disse, ele não é assim, ele está a atuar porque ele não é assim. Então ele foi desmascarado e o juiz, muito bem, no final ignorou tudo aquilo que ele estava a tentar demonstrar
mostrar fragilidade, mostrar que é uma pessoa incapaz mentalmente. Ele ignorou tudo isso e, perante o crime macabro que foi, ele condenou o Matthew a prisão perpétua. Portanto, este caso é um caso recente, portanto foi em 2019. Eu não conhecia de todo, eu fiquei a conhecer através de um documentário que deu na televisão, no canal ID Crime. É um pequeno documentário, mas bastante esclarecedor. Este caso também não tem muitos detalhes, portanto foi fácil de assimilar tudo. Como podem ver, eu não estou com o caderninho. Portanto, foi um caso que me chamou também a atenção. Mais uma vez, as redes sociais estão, digamos, no meio de um ato bárbaro. Não quer dizer que se tenha, que a culpa seja das redes sociais, não é? Mas de facto as redes sociais têm servido para dificultar aqui um bocado a vida aos pais, porque os filhos, eles começam a ter contacto com pessoas que por vezes não deveriam, e depois não há um controle parental sobre os mesmos. Então fica um bocado complicado para os pais. Eu não gostaria de ser pai agora, mãe no caso, mãe de nenhuma criança, porque de facto as crianças hoje em dia têm acesso não só à internet, mas depois através da internet têm acesso a temas um pouco mais obscuros, e têm acesso também a pessoas que podem lhes fazer mal. Este foi um caso em que um rapaz de 15 anos que estava a começar a ter um fraquinho por outro, acreditou nele, confiou, foi atrás, e acabou com o fim da vida de mais um rapaz menor de idade. Realmente foi um caso que me perturbou bastante, como todos aqueles que eu vejo, mas quando os casos são sobre pessoas menores de idade, crianças e adolescentes e bebés, são casos que me perturbam um bocado, mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi mais curtinho, até porque o caso em si também não há muito conteúdo sobre o mesmo, e portanto não dá para alongar muito mais o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comentem, compartilhem, deixem o vosso like. Se não gostaram, também podem deixar o vosso dislike. Mas pronto, espero que tenham gostado e vemos num próximo vídeo. Obrigada.